Oi, gente, sou Rosane Mitoque do Vivizane Variedades e estou aqui para falar para vocês, né, sobre um personagem que eu amo muito, né? Tá pelo menos no meu pódio ali de melhores personagens de Naruto, né, de modo geral. E é um quadro novo que a gente tá estreando no nosso canal, né, que é Personagens Fodas. E isso é sobre filmes, pode ser personagem de filmes, séries, animes, séries animadas, até novelas, quem sabe, de repente eu resolvo fazer algum vídeo sobre algum personagem muito incrível de alguma novela que eu gosto e tal, né? E resolvi começar com aquele que, assim, é pelo menos um dos meus favoritos de Naruto, que não é nada mais, nada menos que o Senhor Itachi Uchiha, que é um personagem incrível, que tem uma história magnífica, assim, e ao mesmo tempo, vamos até um certo ponto da história dele, eu falo por mim, né? E eu falo assim, eu falo por mim, mas é uma forma de dizer, né? Porque eu acredito que todo mundo, tirando o próprio Masashi Kishimoto, que é o criador do anime, e talvez alguma outra pessoa ali que estava envolvida de alguma maneira na história ali, sei lá, por trás do, quem assistia, quem lia ali os mangás, antes de ter tais revelações, a gente acreditava o quê? Que de fato Itachi não era um cara tão legal assim, né? Mas depois a gente vai descobrindo a real verdade sobre ele, né? Sobre quem fez ele fazer tudo aquilo envolvendo o clã inteiro dele, né? Vou ler algumas coisas aqui, comentar uma coisa em outra, né? É tipo, essa imagem em si é meio que um resumo, né, da trajetória dele, né, desde pequenininho até, né. Quem é Itachi Uchiha? Ele nasceu em um dos maiores e mais protegidos clãs de Konoha, se tornando um prodígio muito antes de atingir sua idade adulta. Verdade, viu? Se tornou na academia ninja com apenas 7 anos de idade, sendo o melhor de sua turma. Se tornou não, se formou, né? Que eu escrevi errado aqui, me confundi. Mas se formou na academia, né? Com 7 anos. Sendo o menor de sua turma. E o melhor também, né? Passou no exame Chunin 3 anos após sua graduação e pouco tempo depois entrou para o grupo de caçadores especiais Ambu, se tornando líder deles com apenas 13 anos de idade. O primogênito de Mikoto e Fukaku Uchiha sempre foi bastante adiantado para sua idade, inclusive no que diz respeito aos traumas adquiridos por ele. Aos 4 anos, o garoto já havia presenciado muitas vidas perdidas devido à Terceira Grande Guerra Ninja, e isso o abalou bastante. Se tornou pacifista e dedicou seu tempo a estudar vários escritos sobre a história da vila, não sendo tão limitado quanto os outros membros de seu clã, que tendiam a ver as coisas de forma bastante centrada nos ideais da família Uchiha. Itachi se preocupava mais com Konoha como um todo do que as vontades de seu clã. Menina, esse cara é surreal assim. Ele é incrível, tipo, o personagem em si. E assim, é um personagem que a gente. É um dos que a gente não viu tanto, tipo, no sentido de que ele não tem tantas cenas assim. Né? Acho que ele tem até um pouco mais de espaço no Shippuden, né? Do que no Naruto clássico, né? No Naruto clássico ele aparece menos ainda, se eu não me engano. Mas assim, o não tão tanto que ele aparece é suficiente pra gente achar ele pelo menos um ótimo personagem. Mesmo que você não seja muito fã, não goste tanto assim do jeito dele. Mas eu acho difícil assim, de existir alguém que não ache o personagem dele pelo menos interessante, sabe? E a história dele, né? O arco dramático que é sobre ele, assim, a família dele. Pontinho aqui. Por que Itachi matou todos os membros do clã Uchiha? Por tal motivo, quando Danzo ordenou que ele eliminasse os membros de sua família, ele acabou cedendo.
O clã Uchiha havia crescido bastante e havia uma série de rumores sobre um golpe de estado sendo arquitetado por eles. Rumores esses que só cresceram quando o Obito Uchiha, às vezes eu falo Obito, às vezes eu falo Obito, é o correto mesmo, né? Às vezes eu esqueço. Quando Obito Uchiha invadiu Konoha, libertou Kurama do corpo de Kushina e o pandemônio se instaurou na vila. Todos os habitantes puderam ver que o invasor era usuário de Sharingan, Dojutsu, famoso por pertencer aos membros da família de Itachi. Então a confiança nos Uchiha só fez cair. Itachi sabia que se não aceitasse a missão de extermínio dada por Danzo, uma guerra sangrenta podia ter início. Então o rapaz se viu sem saída. Né? Porque assim, é aquela coisa, quando a gente sabe logo de cara assim que ele matou o clã dele, eu mesmo falo por mim, eu fiquei tipo, caramba, ele é bem cruel, ele é bem filha da... pra matar matou os pais, matou o resto todo do clã, só não matou o irmão, né, que no caso é o Sasuke, mas o resto todo ele, né? Mas à medida que a gente vai conhecendo mais do anime, a gente vai vendo mais o personagem dele, vai aos pouquinhos conhecendo um pouco mais sobre a história assim dele. Cara, ele realmente é como tá falando aqui, ele estava no beco sem saída, basicamente mesmo. Não tá aqui, ele esteve sem saída. Porque, ao mesmo tempo que ele queria, com certeza ele queria muito não chegar ao ponto que ele chegou, mas ele viu, ele sentiu que se ele não fizesse o que ordenaram ele a fazer, também o resultado da outra, sabe, do outro caminho não seria algo bom para a família dele, para ele. De certa forma, a morte deles e a não morte deles, a sobrevivência do clã dele, eram ambos eram escolhas muito, acho que vou falar difíceis, mas não é, acho que não é essa palavra que eu, é outra palavra. Talvez se eu me lembrar depois eu coloco aqui na edição. E realmente ele estava numa situação muito complicada mesmo, assim, né? Hum, como o Itachi Uchiha entrou para Akatsuki? Após o massacre do clã Uchiha, Itachi levou a culpa sozinho e então se tornou um ninja renegado, sendo expulso de Konoha, uma vez que o fato de ter feito isso para cumprir ordens era segredo. Com isso, Obito, que havia lhe ajudado a eliminar os Uchiha sob o disfarce de Tobi, o levou para o grupo de ninjas renegados que a acolheu desde então. Itachi se tornou dupla de Kizami, e juntos os dois ninjas seguiam as missões para defender os interesses da Akatsuki, como juntar os Jinchurikis e extrair suas bijus. A personalidade de Uchiha. Itachi sempre se mostrou um rapaz bastante reservado e calmo. Devido aos traumas de sua infância, preferia passar o tempo estudando do que se envolvendo em batalhas. Quando se tornou um shinobi, no entanto, deixou de lado seu forte senso pacifista, em busca de proteger os ideais da aldeia, uma vez que estava a serviço dela. O conflito interno se tornou ainda mais intenso quando o massacre do clã Uchiha lhe foi solicitado. E o menino, que sempre preferiu evitar o confronto, se viu obrigado a dizimar todos os membros de sua família. Na Akatsuki, Itachi continuou a se mostrar reservado, sendo ainda mais enigmático e misterioso do que antes. Sua prioridade, no entanto, jamais deixou de ser a aldeia que lutou para proteger o irmão mais novo que deixou vivo para que, quando crescesse, se vingasse do ocorrido com seu clã e restabelecesse o nome dos Uchiha de um modo heróico. Não, e eu lembro assim que a primeira vez que a gente meio que ouve falar do Itachi no anime é naquela cena, acho que é naquela cena, né, acho que é do primeiro treino, da primeira aula da equipe 7 com o Kakashi,
ou é impressão minha? Aquele primeiro encontro deles, né? Quando eles conhecem mesmo o Kakashi assim, que estão lá os três sentados naquelas escadinhas, aqueles degraizinhos e tal. Aí cada um fala alguma coisa, né? Ah, eu sou Naruto, Naruto é aquele jeito dele, né? Naruto Uzumaki, eu quero ser. Meu sonho é ser o próximo Hokage, não sei o quê. Aí a Sakura vai lá e fala também do jeito dela, aí fala até uns indiretos assim, em relação ao Sasuke e tal. Cada um, né, tem sua personalidade ali, o jeito de falar, de se. Aí na hora que o Sasuke vai falar, já é uma coisa mais. Já é uma tensão ali, né? Que já fica na hora. Aí ele fala de maneira assim, né? Um pouco enigmática, meio misteriosa, sei lá. Nesse caso aí, desse cara que ele precisa se vingar, que não sei o que mata a família dele. Aí você já meio que já começa dali. Aí você fala, nossa. Aí o Sasuke, que já naquela época, embora que tinha umas coisinhas que eu não gostava muito dele, mas é um personagem que, por ter umas camadinhas ali, inclusive essas coisas que eram referente ao Itachi, já achava assim o Sasuke também interessante, né? Só que aí depois ele foi, né, na minha humilde opinião, né, tipo, ele continuou personagem até bom, top, sei lá, ótimo e tal, mas comparado ao Itachi, né? E a gente vai realmente conhecer o Itachi depois, né, bem depois. Ahn, Quais são as habilidades de Itachi Uchiha? Além de grande inteligência, que vinha mostrando desde muito novo, Itachi desenvolveu uma série de habilidades fortes no decorrer de sua vida. Ainda muito novo, era capaz de fazer jutsus elementais, como o jutsu bola de fogo, com maestria. Seu Sharingan despertou quando ele ainda tinha apenas 8 anos de idade, e seu Taijutsu também era considerável, formidável. Mesmo que ele raramente se envolvesse em batalhas corpo a corpo, mas sua especialidade mesmo era o Genjutsu. Por ser um pacifista nato, o rapaz desenvolveu bem a habilidade de capturar seu oponente em ilusões e assim vencer batalha com o menor dano físico possível. O fato de possuir um Sharingan o ajudava bastante nessa sua especialização. Mantinha seu dojutsu ativo o tempo todo, com uma drenagem baixa de seu chakra, o que lhe permitia prever o movimento de seus adversários e ver seus chakras, potencializando também o uso de genjutsus. Itachi também era capaz de executar o Izanami com seu Sharingan, um genjutsu que permite ao usuário afetar sua vítima através de sensações físicas compartilhadas entre eles. Porém, o uso do Izanami possuía um preço alto a se pagar ao longo prazo. O ninja que executa esse genjutsu vai perdendo a luz em seus olhos, se tornando cego em algum momento. Outra habilidade para despertada por Itachi, se trata do Mangekyo Sharingan, uma forma ainda mais avançada do Sharingan comum. Essa técnica lhe foi concebida após ter testemunhado o suicídio de Shizui Uchiha, seu melhor amigo. A forma aprimorada do Amaterasu Tsukuyomi desculpa aí, pronúncia horrível. Tsukuyomi, um genjutsu que prende o oponente numa espécie de realidade paralela e o deixa à mercê do usuário, e também após despertar o Mangekyo Sharingan em ambos os olhos, Itachi se tornou capaz de usar o Susanoo, um, um humanoide feito de chakra que luta em prol daquele que o invocou. Gente, assim, e o Itachi, aquele personagem assim, não, ele não é o único, né? Tem outros ali no Naruto, mas como a gente tá falando aqui dele, o foco é ele. Ele é um personagem assim que ele viveu pouco, né? Ele viveu, tinha quantos anos quando ele morreu? Uns 20, 21, acho que uns 21 mais ou menos. De 20 para 21. Porque eu acho que a idade de diferença de idade entre ele e o Sasuke, ou é 4 ou é 5 anos, uma coisa assim. Aí o Sasuke tava com 16, né? Quando ele morreu, naquela luta lá dos dois. Eu posso dizer que tinha uns 21 por aí. De 20 para 21. Mas assim, no pouco que ele viveu, o cara teve uma trajetória assim que é pelo menos uma das mais incríveis do anime.
tipo, fez muito mais do que personagens ali, que seja coadjuvantes ou co-protagonistas, que, tipo, viveram até mais que ele, ou tanto quanto ele, ou... E que, né, não se, tipo, não se destacaram tanto, não foram ninjas tão incríveis assim, não teve grandes feitos diferente dele, né? E assim, ele passa de meio que assim, visualmente, né? A gente não sabia, né, a ideia original, sei lá, o que o Masashi, né? É Masashi, né? Que pretendia fazer, sei lá. Ele parte assim de um vilão pra um, sei lá, um cara que se redimiu, redimiu não. Ele parte de um vilão pra depois a gente ver que de vilão não tinha nada. Aí a gente vê que na verdade ele é um herói ali, ele é um dos maiores heróis que tem no anime. E assim, cara, ele fez muito até depois da morte dele, porque ele foi um dos muitos invocados naquele. No Edo Tensei, né? Lá pelo. Ai meu Deus, o Kabuto, né? Lá na Quarta Guerra Ninja. E ele, assim, é meio que o único que consegue se libertar de um jeito até não fácil, porque apesar dele ser um prodígio, mas tem que você ter uma certa habilidade, tem que você ser muito. Eu esqueci a palavra. Ele consegue, né, por uma razão, ele consegue se desligar desse controle, dessa coisa assim do que o Kabuto tem sobre ele, sobre os demais ali, devido ao Edo Tensei, né, que ele tá utilizando naquele momento, naquele período. E graças a ele, assim, praticamente todos que, tirando o Madara, todos que estavam ali lutando contra os amigos, sei lá, o irmão dele, quer dizer, o irmão dele já tá na hora, na luta, na guerra? Tava, né, o Sasuke, né? Contra o Sasuke, contra o Naruto, contra os outros lá. Ele faz um monte, assim, tipo... Ele fez muito durante a vida, fez muito durante a morte, depois da morte dele também, né? Por conta desse grande feito, assim. E... Gente, minha parte aqui final. Como Itachi Uchiha morreu? Apesar de todas essas habilidades, Itachi era consumido pelos fantasmas de seu passado e esperava pelo momento em que Sasuke acabasse se tornando forte o suficiente para ir atrás dele em busca de sua vingança e executá-la de uma vez. Quando isso aconteceu, Itachi já se encontrava bastante debilitado pelo seu uso de Sharingan, que já estava perdendo por completo a luz, tornando-o quase cego. Perece pelas mãos de seu irmão mais novo, mas não sem antes lhe contar toda a verdade por trás de seus atos e dizer a ele que durante todo esse tempo havia o amado e protegido à sua maneira. Itachi faleceu como um herói. Embora tenha vivido quase todo o tempo de sua vida como um vilão, apenas para proteger sua vila e seu irmão caçula. Não, e assim, tipo, ele é um personagem incrível, porque ele por si só, ele tem um jeito, assim, uma personalidade que atrai, assim, que chama atenção mesmo. Ele tem inúmeras habilidades e ele desempenha muito bem cada uma delas. Ele fazia muito bem cada uma delas, assim, ao longo sabe, de sua trajetória ali no anime. O arco dramático dele é muito bom e, assim, é no mínimo um dos maiores arcos dramáticos lá de Naruto, assim. E de certo modo, ele faz com que a história do Sasuke também seja mais interessante. Não só porque ele é irmão dele, não só por ser irmão dele. Até porque acho que vamos supor que o Sasuke não fosse irmão dele, fosse um primo, fosse um, mas que tivesse nessa posição assim de ser o sobrevivente ali desse massacre, né? Aí a pessoa ali que fosse estar naquela posição que o Sasuke esteve durante todo, querendo ou não, seja um co-protagonista, um coadjuvante, é o que faz com que a pessoa, o personagem tenha algo a mais ali também, né? E no final, né, tem a revelação, não é à toa que pro Sasuke, não é à toa que o Sasuke fica puta ali, né? E com certa razão mesmo, porque, né, embora tenha uma coisa do Sasuke que eu passei a não gostar muito depois de um tempo, assim, mas eu não amando ele ou não dá pra tirar a razão dele. Agora que ao mesmo tempo, tem muito.
eu fico meio assim por conta que eu também defino muita coisa de que nem todos da aldeia têm culpa no cartório, né? É uma pessoa ali ou outra que estava por trás, que realmente tinha horríveis intenções por trás desse massacre, de tudo ali, Danzo mesmo, por exemplo. Mas, tipo, realmente ele o Sasuke acaba direcionando o ódio ali, é tudo ali pra todos da aldeia, mas nem todo mundo ali, inclusive o Naruto mesmo, né? Não tem nada a ver com isso ali, tipo, toda uma geração ali, sei lá, que tem a idade dele, ou até mesmo que são mais velhos que eles, mas que, tipo, cara, não faziam ideia ali, não faziam ideia do que realmente estava por trás desse massacre aí, sabe? Mas, gente, é isso. É isso. Esse resumo maravilhoso, assim, em imagem e foto. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixe seu like. Se for inscrito aqui no nosso canal, se não for inscrito, na verdade, no nosso canal, se inscreva aqui, por favor. É, comente, compartilhe. Volto a dizer, cara, eu amo muito Naruto. Né? Não é à toa que eu fiz vários, vários vídeos sobre Naruto aqui pro meu canal, pro nosso canal. E Tati, assim, vou dizer, é pelo menos assim, um top 2 top 3 assim, de meus personagens favoritos, assim. Ele tá no pódio, com certeza, assim, né? Primeiro ainda continua sendo Naruto. Não só porque é protagonista, mas é porque realmente eu acho muito foda Naruto. Não, continuo não sendo muito fã dele, né? Do personagem, assim, não só do anime, mas tipo, o personagem protagonista, ele é muito incrível. E Tati, com certeza, ali um dos faves, né? Pra mim, tem uma trajetória sensacional e foi um dos primeiros que me veio à mente quando eu tive essa ideia de fazer esse quadro aqui pro Vivizane, né? Me veio logo ele, assim, veio o próprio Naruto, veio alguns personagens de outros animes que eu gosto, veio de outros filmes, de uns filmes, de séries. Aí eu falei, não, peraí, eu vou começar ou com Naruto ou com Itachi. Eu falei, vou começar com Itachi. Aí talvez em um segundo vídeo já vai em Naruto. Ou num outro personagem que eu amo em Naruto. Mas eu vou tentar, né? Gente, é isso. Beijos, tchau e até o próximo vídeo.